Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santa Maria de Macaé, Rogai por nós. Bem, vamos fazer uma conversação, formato um pouco diferente, sobre esse tema tão interessante que é, vou falar em termos mais brasileiros, a tourada. Né? Chama tauromaquia, mas aqui a gente vai usar o termo tourada, que é o termo mais comum. Né? Vamos fazer aqui um bate-papo, uma conversa. Né? Estamos aqui com Emílio, né? Emílio, idealizador do blog Casa de Manolete, que esteve fora do ar, e também Emílio, professor de História, né? Lá de Recife, e também com o professor Marcelo Andrade, que é um apaixonado pela admirador, né? Da Espanha, Portugal, da cultura ibérica como um todo, né? Também Brasil, e professor de História já conhecido de todos. Então, Emílio, fala um pouco aí do blog, dessa questão, como foi que conheceu a tourada, a primeira vez na aula? Exato. Então, a gente, quando se converteu, o professor estava em Recife, e numa das primeiras idas a Recife, ele falou um pouco um assunto que a gente nunca tinha refletido, né? Tinha se detido, que era a tourada. A gente estava naquele fulgor, se convertendo, estudando história e outras coisas mais. E então o professor, numa conversa como essa aqui, bem informal, começou a falar da tourada mesmo, né? E foi curioso porque o professor, ele não só falou de tourada mesmo, da coisa em si, né? Mas ele disso extraiu alguns símbolos e ensinamentos para a gente que estava se convertendo, né? Eu me lembro bem, a gente estava num hotel, você estava também, e aí foi toda uma conversa agradável que despertou para poder se fazer um estudo um pouco mais apurado sobre o assunto, e que culminou, acho que em 2009, pouco antes do professor falecer, culminou em a gente abrir um blog, um site, digamos assim, em que a gente começou a postar alguns textos, né, sobre tourada. O blog, ele é o Casa de Manolete, né, está acessível hoje, é o casademanolete.org, e nesse site a gente começou a alimentar com alguns textos a respeito. E, de fato, a tourada, do jeito que o professor nos abordou, né, a história em si, o professor nos mostrou um pouco do ritual da tourada, né, como acontece, o que ela nos tem a ensinar. E a tourada, nas pesquisas que a gente fez, ela é de tempos muito remoto, né? E que primeiro vai abordar a história do touro em si, da criação do touro, porque quando a gente pensa num touro bravo, a gente pensa que ele é apenas um primo próximo, um primo próximo de um gado de leite, um gado de corte, mas é uma outra espécie completamente diferente. Ele tem o nome de touro bravo justamente por isso, né? Ele foi, durante os séculos, sendo aperfeiçoado, porque houve uma seleção desses animais. Ele era utilizado muito desde a época da cruzada, por exemplo, o Elcide Campeador, que um pouquinho depois, mas que era cavaleiro, ele lanceou um touro, por exemplo, numa praça de touro. Mas vamos deixar Marcelo dizer, porque Marcelo também gosta assim, como foi que você teve conhecimento, Marcelo, da toura? Então, foi também com o professor Orlando, já no começo, lá que eu conheci o professor Orlando em 1993, tive algumas aulas, e aí logo depois ele já apresentou a tourada para nós. E desde aquela época eu também... Eu sou um divulgador da tourada no Brasil. Divulgador da tourada no Brasil. E aí acabei gostando da tourada, mas ficou sem estudo, ficou assistia só de vez em quando e tal. E aí passamos então a estudar mais a tourada quando o Emílio aqui
me convidou para escrever também, me estimulou também para me escrever para eu escrever no site do Carlos de Manolete, isso em 2003, acredito eu. E aí então nós passamos a estudar com mais regularidade e principalmente no lado simbólico, que era o lado forte que o professor Orlando queria nos ensinar, toda a simbologia da Torá. E é justamente nesse foco que tem lá os nossos artigos e tal, estudos. Mas assim, antes de entrar na parte simbólica, né, acho que, não sei se o Marcelo lembrei, você poderia começar a falar do objeto, como é a tourada, como é que começa aquilo dali, como é que termina, não, é só ir lá e matar o touro? Não, né? É muito além que isso. As pessoas pensam de uma forma muito rasteira que é simplesmente um espetáculo sádico em que se vai torturar um bicho como se fosse uma arena. Como é que você vai lá, exato. Lá, não primeiro, só um parênteses, desculpa, porque ali não tem nenhum liame com a torada, com a tortura, como nós conhecemos. Por quê? Porque a tortura tem entre o torturador e o torturado uma distância enorme, na qual o torturador não corre risco de vida e nem risco de sentir dor. Agora, na torada, o toureiro, ou matador, né, como se fala também, ele corre o risco de morte, ele corre o risco de ser ferido. Então, aplicar o termo tortura no touro é completamente errado, dado que as relações são distintas do que o torturador e o torturado. Inclusive, o Manolete ele foi morto no Arena. Foi morto no Arena. E recentemente, infelizmente, o Fandinho, né? Ivan Fandinho. Mas assim, é bom falar mesmo como é. Ele começa, como é que começa, como é que... Exato. Então, existe todo um ritual para que aquilo ali aconteça. Que dá para se fazer uma certa analogia também com o padre numa missa, por incrível que pareça. Né? O toureiro, ele não vai de paletó, né? Ou ele não vai com qualquer roupa. Primeiro, ele tem um traje de luzes, que se chama. É uma roupa bordada a ouro, ele brilha na arena. Né? Então não é qualquer roupa, ele pode começar por aí. Pode morrer com traje de luz. Com traje de luzes. Tem pessoas que morrem com traje de luzes, tem outras que morrem de calça jeans e é outra coisa mais. Né? Mas enfim, ele tem todo um ritual que, em se vestir, ele se veste rezando. Curioso, né? Ele se veste, tem toda uma série de orações de santos, que inclusive ele beija os santos de devoção deles, né? E que ele se veste já com todo esse ritual de rezar, né? Paralelo a um padre que se paramenta para uma missa. Né? Antes mesmo de começar uma tourada, ele também passa uma capela obrigatoriamente. Né? O toureiro, ele mesmo, aquele toureiro, pode até não prestar. Né? Mas todo ponto de vista moral, ele pode ter problemas, o mundo tem problemas, aquilo ali não é... Né? É claro que ele vai enfrentar uma situação que de alguma forma eleva muito mais ele do que um jogador de futebol, por exemplo, não tem comparação. Né? Mas ele passa ritualmente numa capela para rezar, para se recomendar a Nossa Senhora Macarena, a Esperança de Sevilha. Tem uma oração específica para o toureiro. Nossa Senhora Macarena é Nossa Senhora que é devoção típica dos toureiros. Dos toureiros, né? Tem outros santos padroeiros, né? Por exemplo, São Pedro Regalado. São Pedro Regalado é padroeiro dos toureiros. São Pedro Regalado, quando ele passava em Valladolid, no século XII, um touro escapou de uma arena e já tinha ferido várias pessoas no meio da rua, e quando ele viu aquela fera indômita a caminho dele, ele fez uma prece ao céu e mandou o toureiro parar na frente dele. O touro tocou o touro e o touro se ajoelhou diante dele, né? E ele sarou as feridas do touro e por isso ele ficou patrono dos toureiros. Né? Então tem todo um ritual no vestir e no começar também. Tem eles chamam de passeilho. Né? Eles entram com a sua quadrilha, que são as pessoas que ajudam eles na tourada,
né? Que ele tem que ter um picador, que é um cavaleiro, que vai ter que fazer em certo momento uma incisão no pescoço do touro, no coquinho, digamos, né? Para poder inclusive facilitar a estocada. Ele tem toda a quadrilha dele também é composta dos capoteiros, certo? Que vai ajudar ele, vai distrair o touro, porque tem certas fases, tem os bandeirilheiros. O toureiro, ele quando entra, ele entra sozinho, o touro entra na arena, ele vai enfrentar logo nesse primeiro momento, ele vai fazer os primeiros passos, que é o primeiro têcio, o têcio de Verônicas. Ele se chama Verônica porque ele vem com um capote, né? Esse capote é uma capa larga. É o vermelho? É uma capa, ele é bicolor, né? É bicolor, mas isso aí é pura tradição. Pode ser amarelo e rosa, pode ser amarelo ou azul e roxo. Isso aí não... É importante ressaltar que o toureiro recebe o touro de joelho. Isso. Algumas só, porque alguns eles já recebem dessa forma que se chama porta-gaiola. Porta-gaiola. Ele vai receber de frente o touro, que vem de uma tal forma que as pessoas que estão na arena dizem que pareceu um terremoto, porque é um bicho de 600 quilos galopando. Ele vem de uma parte escura e entra na arena em espanhol, ensolaradíssima. Então isso aqui deixa ele irritado, mas ele vem como O bicho está bravo, né? ele vem com uma fúria tremenda, né? Então ele já vai para essa sorte, a primeira sorte de Verônicas, com esse capote largo, fazer alguns passos para primeiro conhecer o touro, porque cada touro não é igual, né? Cada bicho tem a sua forma de investir, tem uma característica e tem as ganaderias que criam. Inclusive o toureiro pode recusar o touro também. Pode, se o touro for ruim, for combatível, ele pode substituir. O touro meio o público também. O público pode começar a vaiar e dizer: esse touro não condiz com, por exemplo, a altura do toureiro. Porque a tourada ela é extremamente hierárquica. Ela contempla os valores da desigualdade, não do mundo igualitário que nós estamos vivendo. Então, o toureiro começa então não numa tourada, como se diz, começa numa novilhada, que são touros já menores ou não tão agressivos e tal. Depois ele vai 4 anos de categoria, aí já pega uns touros maiores. E é bom também que toda tourada tem o presidente da tourada. Na tourada real é o rei da Espanha, que vai lá em Madrid presidir a tourada. Ele que vai comandar, ele que vai autorizar depois a hora da verdade no final, né? Assim como você falou, tem um touro que pode ser negado, né? Mas também tem um touro que é tão corajoso que ele vai receber o embode. Isso a gente vai ter que explorar na última sorte, porque essa sorte, continuando, a sorte de Verônicas, a capa lembra também, faz remessão a Verônica, a Santa Verônica que enxugou o rosto do Cristo. É exatamente por isso que... E o nome é Verônica? Que é Verônica, exatamente por isso. Quer dizer, também de uma tradição católica, né? Então, essa primeira parte, ele tem que fazer alguns passos muito artísticos, né? Tem vários passos interessantíssimos, né? Por exemplo, a Chiquelina, que ele faz um movimento com a capa, na qual a capa passa de um lado direito, o touro vem para esse lado, mas na verdade ele vai dar o passe no esquerdo. Então o touro simplesmente baila na frente dele, que é uma coisa arriscadíssima, mas de uma forma plástica fica muito bonito, né? Então ele tem que estar impassível. Tem que estar impassível, porque como dizem os espanhóis, me assustado, né? Como dizem os espanhóis, um passo atrás morre a arte. Um passo à frente morre o homem. Então tem que passar no limite, né? Uma contestação que se poderia fazer é que o toureiro dá passos extremamente exagerados ou dá gestos exagerados. Mas isso daí se combate com o argumento que o estilo é o homem. Então o barroco, a tourada não deixa de ser um espetáculo barroco. E o barroco é caracterizado justamente pelos detalhes, pela riqueza de detalhes, do elemento de substância, acidente,
que acaba reforçando metafisicamente a arte, no caso do barroco, e no caso da Torá, desse suposto exagero, que não é exagero, porque é um estilo barroco, é que dá a alma para a Torá. Se nós tirarmos o traje de luzes, tirarmos os passos supostamente exagerados, nós vamos ver que a arte fica diminuída. Então não tem exagero nenhum, é o estilo. O estilo é o homem. Posso, para dar um norte aqui, que a gente estava comentando, a questão também propriamente da história, né? Porque assim, a gente já críticas, né, de que a Torá tinha alguma coisa pagã, tinha essa remissão da Roma Antiga, das férias, que por conta disso a igreja teria proibido a Torá. Então, isso é bem interessante, porque desculpe, você ia falar? Não. Porque é o seguinte, vários santos, que agora me foge o nome, peguei de surpresa na pergunta, que realmente condenaram os espetáculos com feras no século I, II, III, da época cristã. E até mais, século VI, VII. Lembrando que a Torada não tem aquela compatibilidade com aquelas feras, é outro tipo de espetáculo. Aliás, aí nós entramos, pegando um gancho, no terreno do simbolismo. Que na arena romana, os católicos eram mortos pelas feras. E agora, na Torada espanhola, nós temos a vingança entre elas, são as feras mortas pelo homem. Interessante. Então nós temos aí uma inversão interessante de simbolismo, agora é a vingança dos católicos. E no campo simbólico a gente tem muito mais a explorar. Mas, para terminar, mais ou menos para o público entender, né, para os telespectadores entenderem, o ritual em si, vem primeiro esse texto, que o toureiro tem que conhecer o touro, tem que observar o chifre que está mais arranhado, porque é nele que ele vai dar a chifrada mais perigosa. Tá? Ele vai conhecer e vai ter que fazer alguns passos. Em seguida vem um texto de varas, que aí é o que escandaliza o mundo, né? Porque, primeiro, entre os bandeirilheiros, eles vão aplicar castigos no touro, que são varetas, certo? São 3 pares de bandeirilhas, que eles precisam colocar de forma extremamente artística e corajosa no cupim do touro. Por quê? Qual a finalidade disso? A finalidade é que se pegue terminações nervosas do pescoço do touro aqui, para que ele baixe mais a cabeça, senão a tourada não cabe. Já se fez uma experiência, e tem um vídeo no YouTube, que se coloca um touro contra um leão. E o touro bota o leão para correr. Não é um animal qualquer, né? Então ele tem que aplicar esses castigos. Então, agora pegando um gancho aí do touro, seria bom ver o simbolismo do touro aí. Também. A gente não perdeu o fio da meada. O touro é um dos raros animais, se não for o único, que ele não recua contra nada. Então ele enfrenta leão, ele enfrenta urso. No oeste americano eles colocavam touro contra urso. O urso é muito mais forte que o touro. Só que dada a valentia do touro, em determinadas circunstâncias, o touro vencia o urso. Por quê? Porque o urso é um animal, como todos os outros animais, ferido ele tende a fugir. O leão ferido tende a fugir. Qualquer animal ferido, se ele tem uma brecha para fugir, ele foge. O touro é uma exceção. 2 touros lutando, eles vão lutar até morrer. O touro jamais vai fugir, mesmo ferido de morte. Nós vemos na torada no finalzinho, que o touro já está quase morrendo, ainda assim ele enfrenta. Então nós temos talvez um dos simbolismos mais bonitos da torada, que serve para nós, católicos, para todo mundo, que é aquele lado de lutar até o fim e não recuar jamais. Então Deus colocou no touro esse belíssimo simbolismo de lutar até morrer e jamais recuar. Isso. Então, as bandeirilhas servem para isso, como a gente falava. Em seguida existe a figura do picador, que é um cavaleiro que vai também fazer esse lanceamento no pouquinho do touro. E acabou o texto. Aí é a sorte suprema. Chama sorte suprema, ou a sorte de matar. Que é a terceira sorte que o bandeirilheiro, o toureiro, então, o matador, ele vai entrar não mais com um capote muito largo, né, mas com a muleta, que é no máximo 70 ou 80 centímetros. E que também é muito mais perigoso, porque o touro vai ter que passar muito mais rente. Ele precisa fazer uma certa quantidade de passes obrigatórios, mas isso aí vai ficar a cargo de cada um, porque como a tourada ela não é uma coisa estanque,
uma coisa assim, o toureiro vai ter que fazer tais passos e vai se repetir sempre. Primeiro que vai depender muito da arte de cada toureiro, né? E esses passes eles vão ser cada vez mais artísticos, como o toureiro consegue exprimir essa sua valentia, né? A tourada então encerra aí com o estoque, a sorte suprema, que é a hora mais perigosa que existe para um toureiro. A maioria dos toureiros que já morreram em arena é justamente nessa sorte, na sorte suprema, que aí cessa a música, que cabe dizer, né? A tourada não é só ver esse espetáculo. Ali está um teatro no qual o toureiro está enfrentando dois medos. Primeiro, do touro, e segundo, do público, porque se ele fizer uma coisa errada, ele é vaiado, né? Então, primeiro tem um drama ali acontecendo, que é um drama da vida, né? Segundo, a arena em si já é um espetáculo que vale visitar por ela só. Então, a gente tem a arquitetura, a música, que é o passo doble, tá? O teatro que vai se representar ali, e que não é um teatro qualquer, é um espetáculo que se morre de verdade. É um teatro superior. De verdade. É um teatro superior, né? E aí talvez nós vamos entrar no grande simbolismo, que é daí que decorre todos os outros, o simbolismo máximo da tourada, que é quando o homem controlando o touro, quer pelos passos, quer na estocada final, na hora da verdade, então simbolizando o controle da alma sobre o corpo, controle absoluto da alma sobre o corpo. Quando o touro está morto, simbolicamente, pegando o gancho no que São Paulo ensinou, a carne está morta e é o espírito que vive. Então esse é o grande simbolismo da Torá. É o controle do racional sobre o irracional e da alma sobre o corpo, do espírito sobre a matéria. E assim, de forma análoga, você pode pegar até um exemplo mais corriqueiro. Um pai de 9 filhos. Esse é um toureiro. Por quê? Contra ele está o mundo. Ele tem que ganhar vida com o intelecto dele, com o trabalho das mãos dele. Sob pena de ser vaiado pelos outros, caso não consiga educar seus filhos, sustentar sua casa, né? Então, de alguma forma, uma pessoa que vai lá, ela pode dizer para si, eu também sou um pouco dele, né? Eu, na minha vida, aquele problema que eu tenho, aquilo não é nada vendo isso que esse homem está fazendo. Então, eu vou ser mais corajoso, eu vou enfrentar aquilo ali de uma forma até mais altiva, né? Então, é claro que para o campo mais baixo, que é o simbolismo mais baixo, não é tão elevado como o simbolismo que Marcelo contou aqui, a vitória da inteligência sobre exato, do espírito sobre a matéria, sobre a inteligência, sobre a irracionalidade, né? É claro que esses são os símbolos superiores da tourada, né? E isso que o professor, por exemplo, na conversa primeira que eu tive com ele, é isso que ele ressaltou, porque estava conversando com uma coisa parecida, e ele disse que assistiu uma tourada, né? Que inclusive um dos passos lá de um toureiro que ele viu, ele tinha subjugado o touro já tinha se afastado, ele estava saudando o público, e o touro voltou contra ele e investiu, correu. E o público ficou apavorado porque ele não estava vendo, mas ele fez um gesto sutil de lado, o touro. Aí o público foi a loucura, né? Aí ele saiu saudando o povo, etc. Fulano está em cima do domínio completo dos problemas, né? Está acima dos problemas. Um domínio completo de si mesmo e do animal, né? A gente pode avançar aqui no Brasil, pode falar alguma coisa da tourada? Só para concluir lá poderíamos falar que para que matar o touro? Não, o touro tem que morrer, porque como é um espetáculo que envolve ao drama, que envolve a vida, que envolve uma vitória absoluta, a vitória absoluta tem que morrer o oponente, não tem jeito, o touro tem que morrer. E não raras vezes o touro morre de pé. É tal a bravura daquele animal que normalmente mesmo ferido de morte, ele morre de pé, é uma coisa impressionante. É um simbolismo não só da força, como e não é só quando ele está ferido que ele morre de pé. Se nós pegamos um touro que esteja cometido com uma doença muito grave, ele tende a morrer de pé também, Mas ele também sem gemer. Tem a questão
o boi, né, é um animal sacerdotal, né, é o símbolo do Sim, sacerdote. claro, o símbolo do sacrifício. Do sacrifício, né? O sacrifício, claro. Sempre Todo foi. esse o simbolismo, a carga simbólica é muito grande. Eu vi uma vez um português da Torá responder muito bem. Por que o Deus criou o touro para torada? Se não tiver torada, esse animal não serve para nada. E isso é verdade, né? Isso é verdade. Ele falou das Ele vai explicar. ganaderias, Isso é sério. se não tiver ganaderia para torada, não tem para que criar, né? Exatamente. Você vai criar. Isso é seríssimo, porque eu vi uma reportagem Morrer. de um animalista, né, um defensor dos animais, contra um toureiro, e ele fez uma pergunta muito perspicaz. E você, o que é que você faz pelo touro? O que é que você faz para ele sobreviver? Porque onde não existe tourada, não tem touro. Onde é que estão os touros da Alemanha? Onde é que estão os touros dos Estados Unidos? Onde é que estão os touros do Brasil. do Japão? Ninguém cria touro, porque é inviável criar um bicho daquele, né? Quem cria o touro, quem cultiva o touro, quem respeita esse animal, são justamente os toureiros, os ganadeiros. que tem em volta. Se diz que para cada touro existem 30 hectares para cada touro. Quer dizer, existem regiões vastíssimas na Espanha, Portugal, Peru, México, só para a criação daquele animal. Quer dizer, ele vive como um rei. Ele é Nasce o como- único animal que serve ao homem, único que está em ambiente 100% natural. 100% natural. E se matasse, Qualquer outro. e se acabasse os tourados, o que é que ia acontecer? Não ia ter criador. Não ia ter criador. Eles iam- Primeiro porque a carne não é essas maravilhas. Quer dizer, um tempero bem feito, não é que dá. Mas não é uma coisa, é melhor. Não é carne de primeira, né? Não é carne de primeira. Aliás, provocando um pouco, os defensores dos animais deveriam defender a tourada, porque é o único local que um animal morre heroicamente é na tourada. E às vezes nem Muito morre. melhor do que morrer num Yes. abatedouro. Pois é, não tem comparação. E às vezes nem morre, como você falou. Nem Porque morre. o touro, sendo muito valente, ele tem a possibilidade de ser indutado. Né? Indutado Quando a gente ir no quando Nordeste, ele vai tirar a raça, né? vai tirar a raça. Ele vai ser procriador. Vai ser né? procriador. Então, ele quando é muito valente, o público induta ele. Ele é tão bom, Aí tem que ser ele aceito lutou pelo de tal povo. forma, com uma tal valentia, que ele tem que viver. E aí a maior festa que existe na tourada é justamente o induto. Muito bonito. Não é quando o toureiro corta uma orelha, e essas expressões, o prêmio é cortar uma orelha, cortar 2 orelhas e o rabo. Isso quer dizer, uma orelha queria dizer antigamente 1/4 do touro, 2 orelhas, a metade do touro e as 2 orelhas e o rabo do touro inteiro. Era o prêmio do toureiro. Né? Era o prêmio. E ele sai pela porta grande. E aí, ele já, cortando 2 orelhas, ele já sai pela porta grande, que também tem um simbolismo muito bonito. Sai levado pelo povo. Mas é aclamado. Pois é, a porta grande do céu, né? Porta grande do céu, esse é o simbolismo. Porque, e aí ele Ele sai em a glória. aclamação, né? Exato, tem uma aclamação. Mas, por exemplo, quando se tem um induto, ele sai com a mesma glória como se tivesse cortado duas orelhas e o rabo. Então, a maior festa quando se tem um induto, agora recentemente teve inclusive uma tourada a cavalo, no qual o Diogo Ventura, né? Diogo Ventura, que é um grande reroneador, que é a tourada a cavalo, que é ainda mais é o reroneio. reroneio, e é mais espetacular porque ele tem que domar 2 animais. 2 animais. Né? E 2 animais que são opostos em treinamento. Um não pode ser treinado, que é o touro. E o cavalo é um animal que tem que ser muito treinado. É o animal e o cavalo e o cachorro são os animais mais bem treinados pelo homem. E eles são completamente antagônicos. Antagônicos. Porque o cavalo, de si, ele é medroso. Ele, se qualquer perigo ele corre, ao contrário do touro, que qualquer perigo ele enfrenta. Né? E daí ele vai ter que ser treinado, muito treinado, horas a fio. E, por exemplo, esse Diogo Ventura cortou 2 orelhas e um rabo agora, depois de mais de 30 anos. Então foi uma festa na Espanha. Uma festa. E pegando o simbolismo do cavalo, que o cavalo e a tourada estão juntos, não só no reroneio, mas também como dentro do picador, e o cavalo treinado, ele fica com a bravura de um touro. Porque nós vemos já um cavaleiro que caiu num cavalo, e o cavalo sozinho, sem o cavaleiro, atacou o touro. Interessante, né? E nós vemos em batalhas históricas, por exemplo, pegando o Império Romano, cavalos atacando um elefante, que o elefante é um animal muito, muito covarde.
Então, o cavalo treinador não tem medo de nada, ele se transforma num touro. Quer dizer, a alma, controlando um corpo que foi medroso, foi pecaminoso, também se torna tão valente quanto um touro. Também o simbolismo. Se fez até conseguimos até extrair exatamente esse símbolo para justamente o processo de se fazer o cavalo de tourada, né? Que é como que Cristo montando em nossas almas medrosas, a gente consegue enfrentar até um touro, né? Já não seria mais a gente que vive, mas Cristo que vive em nós, né? Em nossa alma. Então, o cavalo também nisso, e talvez não seja exagero pensar nisso, porque quem nos ensinou a pensar assim, extraindo os símbolos, foi o professor Orlando, explicitando inclusive sobre São Francisco, né, Marcelo? São Francisco de Assis, porque no Cântico dos Cânticos que aliás o Cântico das Criaturas, das Criaturas, exatamente. E aí vai ser o crítica, mas São Francisco de Assis falou que os animais são nossos irmãos menores. Falou realmente que é nosso irmão menor. Mas também fez menção que o vento também era, que a morte também era. São Francisco de Assis estava contemplando toda a criação, a água também. E os símbolos que ela continha. E os símbolos que ela continha. Então, o que São Francisco de Assis falou, não estava defendendo a ecologia dos animais, conforme se diz. Mesmo porque o argumento mais forte contra isso é que São Francisco de Assis comia carne. Então, uma coisa agora, São Francisco de Assis do que? Canibal? Quer dizer, é ridículo. Né? Ter defendido o direito do vento, por exemplo, se for levar o mesmo argumento. São Francisco de Assis estava contemplando a criação. E é dentro dessa análise de São Francisco, também de São Boaventura, que nós temos que extrair simbolismo de toda a natureza, do touro, do cavalo, de tudo que tiver, nós temos que extrair simbolismo. Por quê? Porque senão nós vamos ter uma vida meramente material. A matéria em si é boa, claro, mas a matéria pelo simbolismo nos leva a coisas mais elevadas. Então, se nós ficarmos só distritos a não ver simbolismo em nada, ver a água só como água para beber e tal, ao contrário do que ensinou São Francisco de Assis, nós estamos vendo um materialismo. Aliás, só para não perder a viagem, São Francisco de Assis falou que a água era útil, humilde, casta e preciosa. Ele deu 2 elementos materiais e 2 elementos simbólicos. Né? E a gente pode falar do Brasil e a tourada? Por que tratar esse assunto aqui no Brasil? Porque a gente não está nem, a Espanha não está nem ligando para a gente. A gente está fazendo toda essa propaganda da Espanha e do Peru e eles não estão nem aí. Estamos esperando um convite deles. A gente tem que ir para lá por que a gente fala desse assunto aqui? Não, por causa do simbolismo? Não, por 2 motivos. Primeiro, porque no Brasil já teve tourada. Em Portugal tem tourada até hoje, não do mesmo nível da Espanha, que em Portugal não pode matar o touro. Embora tenha uma tourada tipicamente portuguesa, com simbolismo riquíssimo, que é dos forcados, né? Depois a gente comenta. Mas o Brasil então já teve tourada. Já teve tourada no Nordeste, teve tourada em Olinda, teve tourada no Rio de Janeiro, teve tourada em Santos, acho que São Paulo também já teve tourada. E esportes parecidos com a tourada, como algumas corridas lá, cujo exemplo hoje atual seria a vaquejada, né? Que seria o herdeiro de toda essa tradição que tinha no Brasil. Sem lembrar que num período histórico o Brasil pertenceu à Espanha. Então o Brasil também tem uma alma ibérica, teve uma alma mais espanhola, mais em sentido estrito, e a tourada faz parte da nossa história, sim, e infelizmente foi abandonada faz tempo. E tratar desse assunto no mundo moderno, né? No mundo que tem pavor ao sangue, ao sacrifício, à morte. Tratar de um assunto como esse é difícil, as pessoas... Assim, a gente está chamando as pessoas para refletirem sobre esse assunto. Vamos ter calma, né? Vamos analisar e se aprofundar. Esse assunto é um dos assuntos que a gente verifica que causa mais ódio, por incrível que pareça, porque tem assuntos de doutrina que não causam tanta espécie, né? Mas a gente, na posição de apreciador da tauromaquia, da tourada em si, as pessoas já taxam a gente como sádicos, como baixo sanguinário, basta ver os e-mails que a gente recebe, né? Mas na verdade é colocar a criatura, né? No caso o touro ou os animais, no lugar correto, né, Marcelo? Diante do que Deus pensou daquele animal.
da sujeição dele ao homem, que isso é importante, né? Porque senão nada seria permitido, pelo amor de Deus. Não poderia se ter caça, mas muito menos. Cadê os direitos das baratas? E o direito dos ratos? Por que inseticida para as baratas? Por que só tem movimento para proteger cachorro e touro e não tem para rato? Pois é. Então existe um critério estético totalmente... Que preconceito é esse? Que preconceito, preconceituoso. Por que se pretende proteger outros animais e outros não? Porque é ridículo, porque a defesa do direito dos animais, o animal não tem direito de coisa nenhuma, isso é um atributo da criatura racional, é movido por paixão, é movido por uma visão distorcida do mundo, então por isso que é irracional, é uma defesa completamente irracional. Porque se esse povo fosse coerente, eles iam ter que morrer de fome, porque ia ser difícil comer alguma coisa que não tivesse alguma liame com o mundo animal. Né? A vida do homem ser um animal fica impossível. Não, impossível. Fora os remédios que são tirados de cobaias em laboratório, vacinas. E mesmo assim, mesmo materialmente, a questão da tourada, é porque se vê um pouco de sangue e as pessoas pensam que o touro ali está sofrendo enormemente. Mas na verdade não, isso não procede, porque primeiro, os castigos que são infligidos ao touro são milimetricamente medidos, de forma que se pegue vasos superficiais. Você não um touro, inclusive um dos touros dos maiores touros que foram já toureados, ele tinha 950 quilos, era um monstro, né? Mas geralmente são 600 quilos. Né? Acho que foi um mexicano que se deu com um bicho de 950 quilos. Mas na tourada, Antônio, uma coisa que é importante frisar, o touro perde em volta de 5 litros de sangue. Né? Ele tem 20 e tantos. É mais ou menos a gente que tem 5 litros de sangue e doa sangue ali 500 ml. Entendi. É exatamente a mesma proporção. O que se tem de sangue numa tourada não é nada. Para o touro, aquele castigo não é muita coisa. Tanto que mais para cansar, né? É mais para cansar e para ter uma finalidade, porque senão não acaba. Agora, pegando esse gancho do simbolismo, né? Que eu estava nem aqui no script, mas eu acho interessante. Eu pergunto para o Marcelo. A gente falou do simbolismo, da questão cultural. A cultura que permeia a tourada, naquele local, por exemplo, na Espanha, vamos pegar a Espanha. Como é que ela influencia a sociedade? Assim, o espanhol tem alguma personalidade, tem alguma coisa a ver com a tourada, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou isso não tem relação nenhuma com esse perfil? O espanhol, sei lá, corajoso, a gente sabe de algumas histórias, né, de Portugal, dos cristeiros de Pernambuco, da Espanha. Tem alguma coisa, essa coragem espanhola tem alguma coisa a ver com a tourada? Então, tem tudo, a relação é profunda. Porque mais uma razão para nós defendermos a tourada e apoiar, porque o que resta daquela Espanha heróica que o Antônio falou, a Espanha dos terços, né, que foi aquele exército espetacular, a Espanha de Bobadilha, a Espanha de Blas de Leço, o que restou de toda aquela Espanha magnífica está na tourada. Então, se terminar a tourada na Espanha, vai talvez o resto de heroísmo que tinha aquele país, de hispanidade que tem aquele país. Aquele lá, o que resta da alma boa espanhola está ali na tourada. Agora, culturalmente, a tourada é muito intrincada na Espanha. Ainda hoje, apesar de toda a decadência. Nós vemos relação até na culinária com o Jerez, com o tio Pepe que patrocina lá a tourada, com as tapas, com o Passo Dobro, nós já falamos, mas também com a buleria. Então é todo intrincado cultural que aprecia ainda um certo ritual, que aprecia a ideia de controle do superior controlando o inferior, da ordenação do inferior para o superior. Então, a tourada ainda é um elemento muito importante na vida da Espanha. Pegando esse estamos no dia de domingo, Marcelo. Como é que seria um domingo perfeito? Como é que seria um domingo perfeito? Você fala que no final a gente pega o texto aí. Começaria com uma missa. Tem que ter um texto, né? Daria para ver se tem um texto, né? A gente pega aqui. Você começa com a missa, né? Que é melhor ler o texto, que senão a gente perde alguma coisa. Enquanto isso, o Emílio pode ir falando mais alguma coisa. Talvez se vale a pena enfrentar um mundo moderno com tanta coisa importante para falar. Por que afinal nós estamos defendendo a tourada? Fala aí. A defesa da tourada, ela
ela encerra não só uma arte, como propriamente ela é, né? Mas toda uma visão de mundo, né? Toda uma visão de mundo. Uma visão que não deixa de ser religiosa, mas uma visão histórica, uma defesa do mundo ocidental, né? Criado pela Igreja Católica, isso aí não tem como dissociar. Defendendo a Torá, o que é que a gente pode... a verdadeira filosofia de Marcelo, a filosofia do realismo moderado, pode-se dizer assim, sei lá, afastando alguns erros filosóficos modernos, né, Marcelo? Então, defendendo uma coisa, você consegue abarcar outras tantas, como filosofia, religião. E a paideia também, porque a paideia, conforme os gregos compreenderam, tudo que está no universo, os materiais, simbólicos, tudo tende a nos influenciar de forma negativa ou positiva, ou em outras palavras, formar ou não deformar. Um exemplo óbvio de deformação, televisão. A televisão vai nos deformar e vai nos gerar más influências. E coisas que vão nos influenciar positivamente. O canto gregoriano, uma igreja barroca, uma igreja gótica. E a Torá está nesse campo da paideia, no intuito de ajudar a nos formar numa visão de mundo correta, que é colocar o animal naquele primeiro ponto, e ordenar mesmo esse espetáculo bonito da Torá para Deus. Então, a Torá tem efeito de paideia também. Sim. Uma coisa que dá para se ressaltar também é a monarquia, né, Marcelo? Monarquia. Porque é um espetáculo muito intrincado com a monarquia, com a nobreza, né? Nos rituais, mas não é democrático. Nada democrático. Nada democrático, ele é um espetáculo que vem da nobreza. No começo do vídeo eu até falei do Elcide, né? Era a tourada, em sua origem, ela era sempre feita a cavalo. Isso decaiu no século XVIII e surgiu o toureiro a pé, né? E aí o protagonismo do toureiro, que não deixa de ser bonito. Os dois são bonitos, os dois são muito bonitos, mas que de fato vem da cavalaria, né? Um cavaleiro, para se fazer cavaleiro, eles não raramente lanceavam um touro e não raramente eles iam lutar com um leão. Fora reis que eram formados na arte da cavalaria. Por exemplo, o rei Dom Sebastião era ficcionado da tauromaquia. Foi lá treinado, fez toda a formação dele na tauromaquia. E outros reis também. Isso, de certa forma, também está para a Molda defesa. Molda o caráter. Molda o caráter e para a guerra, né, que se tinha. Que se tinha. Um último ponto que eu acho que é importante dizer seria sobre a relação da igreja e a Torá. Tá certo. Para se dar um arremate aqui sobre a conversa. Eu poderia falar, Marcelo? Então, é que normalmente é o católico que vai pesquisar na internet e vai encontrar a bula de excomunhão de São Pio V condenando a Torá. É verdade que tem essa bula, e é verdade também que aquele espetáculo de tourada não existe mais, que era um espetáculo de tourada que morria muita gente. Não só toureiro, mas era comum assistência invadir a arena também, e aí no espetáculo sangrentos. Essa tourada não existe mais. Mas sem prejuízo disso, a excomunhão foi anulada por Clemente VIII, em 1596. Clemente VIII anulou a excomunhão e proibindo apenas os religiosos de frequentar a Torá, quer dizer, para os leigos como nós, militares, gente da nobreza, poderiam frequentar a Torá. A restrição permanecia para os religiosos. Interessante. Lembrando que a ligação da igreja como instituição na Península Ibérica é muito intricado com a Torá também. Várias ganaderias eram religiosos. Por exemplo, os jesuítas tinham ganaderias na Andaluzia. E Santa Casa de Misericórdia eram donas ou financiadoras de espetáculos em Portugal. Algumas acho que eram até donos de arenas e muitos financiavam espetáculos que revertiam em caridade para as Santas Casas de Misericórdia. Vamos ler o Domingo Perfeito, então? Vamos fazer o seguinte, Marcelo, que eu estava procurando ali o Domingo Perfeito, aí eu acho que a gente deu o gostinho aqui pro pessoal, a gente deu o gostinho do pessoal, aproveita para o pessoal querer procurar o segundo vídeo, que acho que no segundo vídeo a gente traz o Domingo Perfeito
o Tio Pé, que é um vinho Jerez, depois você fala. Você tem até um texto no A Tourada Engarrafada, né? Isso, tourada engarrafada. É o que dá para falar muito da tourada com as características do vinho. Né? Então a gente fala do vinho também, uns tapas, né? Uns tapas, exatamente. Aí nós vamos montar uma E mesa e deixar assistência. E quem sabe até no final aí uma boleria. Tocar uma boleria. Uma boleria, né? Será que Chile, Tá bom. será que Chile toparia uma boleria? Quem sabe. Quem sabe, né? Então, Acho que para introduzir o assunto, para introduzir né? o assunto. O assunto ou a polêmica, Ou a mas polêmica. são Chamar sempre reflexão, bem-vindas, né? Chamar são sempre reflexão. bem-vindas as polêmicas. Ninguém é obrigado a gostar de tourada, né? Diga-se de passagem. Agora, que se respeite, né? Se respeite o espetáculo que é e o ensinamento que ele encerra. Como diz o outro, né? Gosto não se discute, se lamenta. Inclusive, eu perguntei ao professor, mas o professor sabe o que condenou a tourada? Ele disse, ele era italiano. Coisa de italiano. Ele é italiano, não entende nada. Esse espanhol. Mas tinha tourada na Itália também. E também. Mas isso tudo muito curioso, mas vale a pena adentrar nesse mundo aí. Então, E para finalizar, acho que a gente falou no início, né, que João Cabral de Melo Neto, né, dizia, ele dizia, a gente precisa civilizar Pernambuco. Civilizar o Brasil. Civilizar o Brasil. Aliás, o poema dele, Litorado, é muito bonito. Ah, sim, torear ou viver com isso. Você sabe de cor? Não lembro, mas vale a pena. Expor a vida à louca foice. Exato. Mas é bonita a poesia que descreve exatamente a vida de um toureiro. Interessantíssimo. E aí, acho que num segundo momento, a gente pode falar também sobre figuras, sobre o... Sim, tem que explorar mais o simbolismo, talvez teria que pegar cenas da tourada e talvez interpretar. Já nesse vídeo já vai ser introduzida alguma coisa, mas a gente, num vídeo posterior, a gente pode falar inclusive de toureiros modernos ou toureiros da antiguidade, né? Quem foram eles, a sua importância para hoje, né? Interessante, a sua vida, ou a sua vida e morte, porque alguns morreram, né? Então, a gente pode explorar isso num segundo momento, né? Bom, desejo salve Maria para todos. Salve Maria. Então, valeu.